Olá, amados ouvintes, sejam muito bem-vindos ao canal Escatologia Consumada. A questão de hoje nos leva a refletir sobre algo essencial. Se a igreja é espiritual e não depende de construções humanas, por que os primeiros discípulos ainda frequentavam o templo? Como está escrito aqui em Atos, vamos ler, em Atos capítulo 2, e o versículo 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vamos compreender o real motivo desse costume, sem confundir a verdadeira igreja com as paredes e estruturas feitas por mãos de homens. Por isso, já aproveite para se inscrever no canal Escatologia Consumada, deixar seu like e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum estudo que serão postados. Isso ajuda a levar o Evangelho consumado a mais pessoas e fortalece o crescimento do canal. Então vamos iniciar este estudo muito esclarecedor e vamos nos edificar mais uma vez. Nós confessamos que a igreja é o templo vivo edificado por Cristo, não um edifício de pedra, e por isso não depende de prédios para existir ou adorar. Quando Paulo proclama o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, ele conclui da seguinte forma, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. De acordo com Atos capítulo 17 e o versículo 24. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens. Ele rompe o eixo geográfico da adoração e desloca o culto para o povo que crê. Essa leitura ela é reafirmada ao ensinar que nós somos o santuário do Deus vivo. Nós somos o santuário do Deus vivo. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ainda assim, em 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16, está escrito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, amados ouvintes da palavra de Deus, sabemos também que o próprio Senhor já havia deslocalizado o culto ao corrigir a disputa entre Monte Gerizim e Jerusalém, quando ali ele dialogava com aquela mulher samaritana ali no poço de Jacó. Vamos ler isso. Em João capítulo 4, versículo 21 em diante. Disse-lhe Jesus, ou seja, Jesus falando com a mulher: Mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. É isso mesmo. Deus está buscando os verdadeiros adoradores, é o que diz a própria passagem. E esses verdadeiros adoradores, a própria passagem aqui de João, está dizendo que eles adoram em espírito e em verdade. Assim, o centro da adoração não seria mais em um lugar limitado, mas uma realidade espiritual no corpo vivo da igreja, o templo verdadeiro de Deus. Algo já explicado no ensino sobre a mulher samaritana. E sua explicação é uma comunidade, ou seja, ela reflete diretamente no corpo vivo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos um edifício espiritual e morada de Deus. De acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Neste mesmo contexto, nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, em versículo 21 em diante, nós lemos para a nossa meditação, para o nosso entendimento a respeito deste assunto, que o apóstolo Paulo está reforçando, ele está deixando claro, ele está deixando com todas as evidências que a igreja de Deus é um edifício que cresce espiritualmente, uma casa espiritual de Deus. E essa casa não é aquela de prédio construída pelos homens, não. É o corpo de Cristo são vidas, ou seja, que são vidas. É o que diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 21 em diante. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. Então, agora surge a pergunta. Aquela pergunta lá do tema nosso. Não lembra do tema? Se a igreja não depende de prédios, por que os primeiros discípulos iam todos os dias ao templo? Portanto, essa resposta agora vai ser respondida. Essa pergunta vai ser respondida. Então, por que iam todos os dias ao templo os discípulos? De acordo com Atos, capítulo 2, e o versículo 46. Atos, capítulo 2, e o versículo 46. E perseveravam unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amado irmão, amada irmã, ouvintes da palavra de Deus. Por ser um período de transição histórico redentivo, antes do período, ou seja, dentro daquele período daquela geração, confessamos que do Calvário até a destruição do templo, em 70 depois de Cristo,
70 anos depois de Cristo, houve uma travessia. A lei foi abolida na cruz, mas muitas práticas continuaram até que o templo caísse. Como por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 8 e versículo 13, nos diz o seguinte: Hebreus capítulo 8 e versículo 13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, o templo ainda estava de pé. Então muitas práticas que eles o exerciam estavam em evidências ainda naquele período, enquanto o templo estava de pé. A lei, como eu falei, ela foi abolida na cruz. Mas todas aquelas práticas, aquelas formas de eles adorarem a Deus, continuaram até que o templo caísse, encerrando de vez o culto levítico. Por isso, antes de 70, os apóstolos ainda se moviam em torno do templo e nas sinagogas, ao mesmo tempo em que anunciavam a nova aliança e reuniam a igreja nas casas. Aqui em Atos capítulo 2 e versículo 40, Atos capítulo 2, versículo 41, nos diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Peraí, não é esse versículo. A 2:41 a 42, ou 2:46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O ensino de Paulo registra com nitidez: as práticas da lei seguiram até a queda do templo, consumando o fim do antigo sistema. Só então cessou a necessidade daquele espaço ritual. Como nós já lemos aqui em 2:42 de Atos, e perseverava unânime todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam com singeleza e alegria e singeleza do coração. Note a convivência entre o espaço público do templo, ainda de pé, e o modelo doméstico que já definia o DNA da igreja. Esse padrão explicitado. Ninguém construía um templo cristão. A igreja se reunia nas casas, porque o templo verdadeiro já era o povo, os cristãos. Por estratégia missionária para alcançar Israel, cremos que a ida frequente ao templo e às sinagogas era uma estratégia de missão, não uma dependência cultural. Paulo declara na prática o princípio. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito da sua conduta, das quais uma delas era ir ao templo e muitas outras. Qual era o motivo? É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 em diante. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21.
para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, que é o amor, na verdade, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Portanto, esse registro de Paulo está muito bem claro. Se ele ia ao templo no tempo da lei ainda, ou seja, o que o templo ainda estava em pé, não era porque era um ritual que eles tinham que seguir. Não, eles sabiam, pois o apóstolo Paulo, ele expressamente, ele pregou, inclusive em Hebreus, o capítulo 9, versículo 8, que diz o seguinte, olha, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, as coisas ainda não estavam ainda claras, a graça de Deus não estava ainda manifestada como ele deveria ser manifestado, como já está manifestado, como já se encontra. Mas ainda, por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Os judeus ainda levavam seus dízimos, sacrificavam os animais, porque tudo aquilo ali era um ritual que eles constantemente faziam. A lei ela tinha sido cumprida espiritualmente, porque Jesus Cristo tinha vencido a morte. Ele tinha se cumprido, como diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a lei espiritualmente. Mas os efeitos, as práticas ainda continuaram até que o templo caísse. Por isso, os discípulos, como o apóstolo Paulo, eles iam ao templo. Como, por exemplo, em Atos capítulo 3, e o versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João subiram juntos ao templo a hora nona, a hora da oração, a hora nona. Por que eles iam ao templo ainda, como nós estamos reafirmando? É porque estavam ainda em um período de transição. Inclusive, Jesus Cristo ali, ele designou dom para alguns dos discípulos pregarem especialmente para os judeus. Porque o apóstolo Paulo em si ele foi pregar para os gentios, que não tinham lei, nunca teve leis. Uma Bíblia diz que aqui em Romanos capítulo 2, versículo 14, que os discípulos não tinham lei. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Mas para os judeus, não, os judeus, na verdade, eles receberam a lei. Que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos e a adoção, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. Portanto, quando Jesus Cristo, ele, na verdade, se ele designou, ou seja, comissionou espiritualmente ali, Pedro e João, para pregarem para os judeus, de acordo com a lei, para que eles pudessem se arrepender dos pecados cometidos em relação à lei. É o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Olha só, o evangelho da incircuncisão era o evangelho que era fora da lei, que foi o apóstolo Paulo que recebeu para pregar o evangelho aos gentios. Mas o evangelho da circuncisão é o evangelho que estava debaixo da lei. Ou seja, foi na verdade uma pregação de restaurar os que estavam e persistiam persistir debaixo da lei, ficar debaixo da lei, sair e se arrepender. Como, por exemplo, é o que diz Atos capítulo
2, versículo 37. Quando Pedro estava pregando para toda aquela multidão, Pedro e João e os demais apóstolos ali, menos o apóstolo Paulo. Porque Pedro e João, eles receberam o evangelho da circuncisão. E quando ele diz que, e ouvindo eles isto, quer dizer, aquela multidão estava ouvindo o apóstolo Pedro. Aí o que diz aqui? E ouvindo eles isto, compungiram-se, ou seja, se arrependeram em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Se arrepender, porque na verdade, aquele arrependimento era um arrependimento por ter realmente como eu diria assim, pecado contra a lei, feito algo que contrariava a lei de Deus naquela época, a lei de Moisés. E agora eles teriam que se arrepender, e agora porque o caminho para o santuário, o caminho para o novo santuário não era mais a lei, era na verdade a fé. E não dependia mais dos rituais da lei, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, não é Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Não, é Efésios mesmo, capítulo 2, deixa eu ver aqui, versículo 8. Isso, é Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso era uma pregação para eles, porque os judeus queriam viver debaixo da lei de Moisés. Mas, na verdade, o apóstolo Pedro e João, que receberam o evangelho da circuncisão, eles estavam pregando o arrependimento, mostrando que o Messias era o que foi profetizado pelos profetas, para agora redimir Israel. Como diz Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, a mensagem do apóstolo Pedro, quer dizer, ali de Pentecoste, era justamente para os judeus. Não era para os gentios. E havia varões religiosos de todas as nações, mas os varões religiosos de todas as nações que estavam ali, eram na verdade os judeus que tinham sido espalhados dentre as nações e agora estavam reunidos no dia de Pentecoste. A palavra fala em Atos capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Os judeus que estão espalhados entre as nações estavam ouvindo ali a mensagem do apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro recebeu o evangelho da circuncisão. É por isso que agora nós temos que ter em mente que muitas coisas eles faziam ali, até mesmo para poder mostrar para os judeus que aquilo ali não era mais meio com o qual se adorava a Deus. O apóstolo Paulo então ia para o templo, o apóstolo Pedro ia para o templo para mostrar e pregar para os judeus, porque os judeus estavam no templo. E isso se cumpria a palavra de Deus. Portanto, sabemos que havia pressa em levar a palavra antes do juízo sobre Jerusalém e do fim do sistema do templo. Os relatos enfatizam essa urgência. Multidões creram de uma vez, cerca de 3.000 almas, numa única ocasião, se arrependeram dos seus feitos. E os apóstolos se dedicavam ao ensino e à comunhão para alcançar o máximo de gente possível naquele tempo, de judeus, né? Naquele curto tempo. Por exemplo, é o que registra Atos, capítulo 2, versículo 41 em diante. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. Quando nós estamos falando de batismo aqui, nós estamos falando de um batismo que ainda estava dentro daquele curso de transição da lei de Moisés para a graça.
E que aquele batismo em si, se nós formos olhar biblicamente, ele ali era só para uma demonstração que os judeus que estavam debaixo da lei, eles se arrependiam e publicamente eles eram manifestos ali por ocasião do batismo, o seu arrependimento. O que mudou após 70 depois de Cristo? Sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo anunciou o fim do templo. Ou seja, em Mateus, capítulo 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso Jesus Cristo está falando no que diz respeito ao templo que ia cair. E que toda aquela adoração que se fazia no templo para buscar Deus, para se aproximar de Deus, perdeu seu sentido, perdeu sua validade, perdeu a forma de adorar a Deus através deste templo. Quando o templo caiu, caiu com ele a última muleta do antigo pacto, já obsoleto desde a cruz. E ficou patente que os rituais e espaços eram sombras, enquanto a realidade é Cristo e seu corpo. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, todo esse material, dessas informações que nós estamos esfolheando a Bíblia, ela demonstra totalmente a destruição de Jerusalém, que foi o selo histórico do fim das práticas legais. Desde então, a adoração em espírito e em verdade é a forma exclusiva da vida da igreja, livre de geografia e cheia de comunhão. Cremos que somos o templo e por isso podemos reunir-nos em qualquer lugar. Na sala de casa, no pátio do condomínio, no escritório, no intervalo do almoço ou na praça do bairro. Então, foi assim no primeiro século, que os irmãos se reuniam até nas casas, já começando a entender que aquele templo, ele perderia o seu significado, porque ele ia cair, porque não tinha mais qualquer utilidade, porque o tempo da lei foi cumprido. Portanto, meu amado ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, agradeço por ter acompanhado este estudo até aqui. Que a palavra nos mostra claramente que a verdadeira comunhão não depende de construções humanas, mas do corpo vivo de Cristo. Continue nos acompanhando os próximos vídeos, pois cada estudo nos traz mais clareza sobre a escatologia bíblica e consumada. Se ainda não é inscrito no canal Escatologia Consumada, se inscreva agora, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer estas grandes verdades. Isso é fundamental para que o canal continue crescendo e mais pessoas recebam esse ensino. E até o próximo estudo do canal Escatologia Consumada. Um grande abraço.